irmãos, nós estamos atravessando um momento ímpar, pelo menos na nossa época. Falo assim porque um cenário se monta e, à luz da Bíblia, parece-nos que, de fato, se aproxima o dia do Senhor. E nós precisamos jogar isso para o nosso entendimento, para que nós tenhamos uma postura adequada no nosso viver. Porque hoje as pessoas, elas se aproximam da fé, ou elas têm a fé totalmente voltadas para a sua vida terrena. E isso é uma coisa contrária à verdade, porque Jesus, ele veio trazendo o Evangelho, nos levando a olhar para o reino dos céus. Podemos perceber em toda a vida de Jesus, esse era o discurso. Que nós não devemos olhar, ter o nosso coração aqui, o nosso coração, ele precisa estar na eternidade. E quando nós entendemos isso, nosso olhar se volta para a eternidade, nos traz um caminho melhor e de vigilância aqui, e nos faz voltar à Escritura. E é isso que nós estamos contemplando aqui. O apóstolo Paulo traz uma reflexão à igreja de Tessalônica, justamente nesse pensamento das coisas de cima, mostrando a eles que haveriam sinais para que eles pudessem ficar mais apercebidos na sua vida aqui. Como nós, o ser humano, desde quando Jesus esteve aqui, tinha aquela curiosidade em saber quando Jesus virá, qual é a data, qual é o momento desse dia. E assim como Jesus, Paulo também ensina, olha, não vos convém saber, essa data é departamento de Deus. Nós não devemos viver aqui conjecturando quando será, ansiosos de quando será, ou datando esse dia. O que nós precisamos ter é uma boa consciência que esse dia vem e que nós devemos estar preparados. Então Paulo chega, talvez aqueles irmãos tinham tido essa dúvida, essa pergunta, e ele responde aqui, porque ele traz um ensino anterior a respeito da vida após morte, de como será o céu, porque obviamente também é uma área da nossa curiosidade, na qual ninguém tem esse conhecimento pleno, nenhum morto voltou para explicar. O que temos é o que Deus nos ensina por meio da sua palavra. Então ele diz para aqueles irmãos, olha, irmãos, relativamente no tempo da época, não se convém que fale nada, porque esse é o ensino de Jesus. Essa data não deve ser uma preocupação urgente, mas vocês estão inteirados que esse dia ele acontecerá. Ele dá um sinal, olha, quando começarem a falar de paz e segurança, fiquem ainda mais vigilantes. E é justamente esse cenário que nós estamos vivendo hoje. As grandes potências mundiais estão se juntando para formar uma grande coalizão da paz, para pacificar o mundo, que já está também aí em suas guerras, um grande conselho, trazendo paz. E isso nos leva a esse entendimento, ao que a Bíblia ensina aqui. Quando começarem a falar que a paz, começarem essa busca, mas não uma busca regional, uma busca global, ficar esperto que virá repentina destruição. Quando esse discurso começar a acontecer, é o contrário que vai vir. E isso também é um grande sinal. Um sinal da vida do dia do Senhor. E é certo, é doloroso e de modo nenhum escapará. O que eu queria que os irmãos pensassem é o seguinte: não é uma palavra de terror. Deus não está aqui querendo nos levar a uma ansiedade ou algum tipo de transtorno. Deus quer nos levar a um grau de vigilância. E é nisso que eu gostaria que os irmãos pensassem nessa manhã. No estilo de vida que nós queremos ter aqui, levando em consideração essa onda desse nosso tempo. Homens e mulheres usam a fé
para crescerem, para juntarem tesouros aqui, esquecendo que nós não ficaremos aqui para sempre. Deixaremos esse mundo. É claro que não é um discurso de miséria, não é isso. É que a nossa prioridade não deve ser essas coisas que perecem. A nossa prioridade deve ser o reino dos céus. Buscai antes o reino dos céus e sua justiça. Esse tipo de vigilância que nós temos que ter, porque nós vivemos um tempo de relaxamento espiritual e moral. E essa é a grande preocupação. Vivemos um tempo hoje em que as coisas de Deus não são levadas tão a sério. Elas hoje estão maculadas, elas estão relativas. Hoje as coisas de Deus elas estão em segundo plano, ou elas não estão tendo um verdadeiro valor, que é justamente o oposto que deveria ter. Em tempo em que os discursos eles coagulam com a Escritura, é tempo de maior vigilância da nossa parte. Não podemos esquecer que Ele vem e Ele preparou o terreno. Ele preparou-nos para esse dia. E a tristeza, eu creio que o Espírito Santo é essa. Nós estamos relaxando nessa vigilância, nessa prioridade. Estamos levando em consideração fatores insignificantes. Irmãos, a vida é como uma flor que passa e se esvai. O que importa é o que nós semeamos aqui. Não no caráter físico, porque perecerá tanto quanto cada um de nós, mas o que nós semeamos no céu. Conselhos de Jesus: ajunte tesouro no céu, aonde a traça não corrói, o ladrão não rouba. É bem interessante, porque quando nós olhamos o nosso cenário, o que é material se deteriora, e aqueles que vão ganhando muito temem o ladrão que rouba. E é isso. As coisas deterioram e o ladrão rouba. O tesouro no céu ninguém pode tirar de nós. E é o que Paulo vem dizendo aqui, falando a esses irmãos, a necessidade de vigilância. Olha, a data, o dia, ninguém sabe, não convém ficar conjecturando, mas certamente vem. E ele diz o seguinte: mas você não está em trevas para que esse dia te pegue de surpresa. Deveríamos estar alertas, sim. Esse dia nós não estamos entenebrecidos, nós não seremos pegos ou de vanguarda. Pelo contrário, o verdadeiro cristão anseia e espera o encontro com seu Redentor. Mas não é esse sentimento que se percebe hoje. As pessoas parecem querer adiar esse dia. Não venha agora, Senhor, para me ganhar mais. Não venha agora para me usufruir mais. Não venha agora para me galgar mais. Quando o coração do cristão verdadeiro anseia por esse dia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse dia não é surpresa, é anseio. Esse dia não é surpresa, é desejo. Esse dia vem. Você não está em trevas para querer adiar. Você não está em trevas para tentar fugir. Você está preparado para esse dia. Ou deveríamos estar, para não sermos pegos de surpresa, como um ladrão. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Então, é um cenário ideal, que tomara que assim seja, e é o que nós precisamos encontrar. Nós somos filhos do dia, da luz, ansiamos, esperamos, buscamos isso, mas temos que fazer essa viagem em nós. Como nós temos olhado a vida cristã, uma vida de relaxamento, uma vida reclinada às nossas vontades, ou uma vigilância. É tempo de buscar, priorizar as coisas de Deus, não as nossas coisas, não os nossos prazeres. Temos que pensar: eu tenho negligenciado as coisas de Deus?
priorizando outras coisas na minha vida? Será que eu não tenho olhado de forma secundária aquilo que tem que ser prioridade? Porque o cenário está aí. E as pessoas parecem dormir, parecem não ver, parecem deixar. Mas, irmãos, esse dia é um grande dia de alegria e exultação por parte dos do dia e de penitência e cobrança por parte dos da noite. Mas todos nós somos do dia, somos da luz, não somos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. É isso. É complicado porque, infelizmente, as influências contrárias, elas acabam ganhando mais força por causa das nossas inclinações. De fato, a Bíblia se cumpre. Nós buscamos líderes ou palestrantes ou pastores conforme a nossa conveniência, conforme o nosso ouvido. Aqui está dizendo o seguinte: olha, nós não podemos ser como todo mundo. Antes, pelo contrário, vigiemos e tenhamos sobriedade. Precisamos estar atentos, sóbrios, vigilância, como aquelas virgens que prepararam a sua candeia até que o noivo chegou. Será que assim acontece conosco? Ou ficaremos na dispersão? Quando o noivo vier, aí é que a gente vai tentar preparar alguma coisa. Pelo contrário, não sejamos como os que dormem, não durmando como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. É tempo de busca, irmãos. É tempo de priorizar as coisas de Deus. É tempo de enxergar. Claro, temos as nossas demandas, sim, e elas são válidas. Mas elas não podem ter o primeiro lugar. Elas não podem ter a primazia. E nós demonstramos isso para Deus. Tem as coisas de Deus e as coisas que eu gosto. Deixa aqui para depois, para fazer aqui. Nós não sabemos se amanhã teremos oportunidade de fazer para Deus. Nós estamos fiados em nossos próprios desejos. E aqui está o problema. E é o que Paulo está dizendo para os irmãos aqui. Cuidado. Você é da luz. Qual é a nossa prioridade de vida? É Cristo Jesus. As coisas de Deus são prioridade. As coisas de Deus têm que ter a primazia, o patamar mais elevado. Nós temos que acordar. Nós não podemos botar em segundo plano, porque nós padeceremos assim. Ora, os que dormem de noite, que se embriagam de noite, que se embriagam, não relaxem. É de noite, é a conduta, é a inclinação. Esse paralelo é para que a gente consiga entender: será que eu já sou da luz? Ou não estou me deixando levar? Ou não estou relaxando demais? Paulo sempre trazia como figura a guerra. E eu gosto dessa figura de linguagem da guerra, porque nos coloca nessa vigilância necessária. Como é que na guerra você vai ficar lá, desarmado, desprotegido, pensando lá não sei em quê, no meio da guerra? No meio da guerra a gente se prepara, no meio da guerra a gente se reveste, no meio da guerra a gente fica em vigilância, para não ser abatido, para não morrer. Parece visto que hoje as pessoas estão esquecendo essa guerra. Estão relaxando na moral e no que é espiritual. Não buscam a Deus como devia. Busca a Deus na agenda que tem. Irmãos, eu vos suplico, joga esse entendimento por terra. Não busque a Deus na sua agenda. Busque na agenda de Deus. O que seria isso? É às vezes fora da nossa vontade, fora do nosso querer, fora da nossa condição, mas busque. Nós só ganhamos assim. Quando eu busco na minha agenda, eu digo para Deus. E Ele não é o primeiro. Não é a denominação, não é a placa de igreja. É as coisas de Deus.
se nós não nos armarmos com esse pensamento. Os que dormem de noite, que dormem, que se embriagam de noite, que se embriagam, estão relaxando. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ah, vou ter tempo, ninguém sabe quanto tempo tem. Vigie. E eu gosto desse texto aqui, porque ele nos coloca na condição de luz e de sobriedade. Mas eu tenho que me perguntar, realmente eu estou nesse quadro, eu estou nesse grupo? Eu estou valorizando as coisas de Deus? Ou eu estou preso nas minhas necessidades, nas minhas inclinações, nos meus gostos? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando por capacete a esperança da salvação, nos armando no interior e na mente com as coisas de Deus. E ele vai dizer o seguinte: essa condição foi nos dada na cruz. Essa condição nos foi entregue na morte do Filho de Deus. Alguém tem que morrer. Ou melhor, nós merecemos morrer. Ele morre no nosso lugar, para que nós pudéssemos viver a vida dele. E como que foi a vida desse Jesus? Ah, irmão, andou o deserto pregando o Evangelho, não descansou. O discípulo estava lá: Senhor, vai parar? Não, meu pai trabalha, eu trabalho também. Pregou o tempo todo, fez milagre, não parava, estava em comunhão e oração, estava buscando o Pai. A vida dele é essa vida, onde a prioridade é Deus. Essa é a vida que nós temos que viver aqui. Nos enganamos quando nós assumimos a fé e queremos viver outra vida. É engano, porque sofremos assim. Ou é da luz, ou é das trevas. Esse meio termo aí é engodo. Ou é ou não é. E é por isso que nós temos que pensar: alguém morreu. A vida agora é a vida cheia de fé, cheia de propósito, cheia de busca às coisas dele, a vida de Cristo Jesus, armando-nos com esse entendimento, com as coisas de Deus, porque ele não nos destinou para a ira. O nosso lugar é com ele, não é longe dele. Eu pergunto, amados irmãos, se nós hoje estamos vivendo uma vida longe dele aqui, como é que nós teremos uma vida próxima lá? Não fecha. Se aqui é do meu jeito, quando eu posso, da minha vontade, quando dá para mim, como é que vai ser lá? O ensaio é aqui. Lá a Bíblia nos ensina que lá nós adoraremos ao Senhor em todo o tempo. Cantaremos cantos, contemplaremos a sua graça, a sua beleza, ou seja, é uma vida ligada, conectada a Ele. Enganamos-nos achando que só vamos conectar quando chegar lá. A conexão é aqui. Essa vida devota, essa vida de busca, de sacrifício. Como o ser humano quer viver aqui, então ele não quer sacrificar. Afinal de contas, ele não quer perder as coisas daqui. Só que ele vai perder, porque esse mundo ele vai deixar. A vida da busca é a vida do sacrifício. Mas não um sacrifício de boca, ou um sacrifício no automático. É um sacrifício consciente, de desejo, de força. Porque às vezes nossa carne não quer, às vezes convites vêm até nós, às vezes o que nós queremos são outras coisas, mas o compromisso, a vontade de Deus, ela tem que sobrepujar. Porque aqui é o que temos que pensar: Ele não nos destinou para a ira. O inferno não é o nosso lugar. Só que o céu é conectado aqui, a vida é aqui, ligada a Ele aqui. E para isso eu preciso vigiar e ser sóbrio.
Eu não posso relaxar o meu espiritual, relaxar o moral. E é o que está acontecendo. Hoje as pessoas não buscam a Deus e buscam as coisas do mundo. Hoje as pessoas não buscam a Deus, buscam satisfazer suas vontades terrenas, suas vontades. Primeiro busca a Deus. Se sobrar, a gente faz alguma coisa que a gente gosta. Invertendo isso. Porque no nosso subconsciente, talvez por influência, a gente não leva em consideração que o dia do Senhor vem. Vem depois. Tarde virá o Senhor. Irmãos. Cedo virá o Senhor. E não podemos estar despreparados. Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso lugar é na salvação, não na perdição. É na graça e não na ira. Porque é o lugar que Jesus preparou para nós na cruz. E morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele trocou de lugar, morreu por mim para eu viver unido a Ele, para nós vivermos unidos a Ele. Se nós estamos unidos a Ele, o que prevalece é a vontade dEle, o reino dEle, Ele, e não nós. Irmão, ou a gente acorda enquanto é dia, ou a gente vai dormir na noite, e na noite sim. Ou nós despertamos para essa verdade, porque foi uma morte de cruz, alguém teve que morrer, porque os homens merecem morrer, porque a nossa vida aqui é em conexão com Jesus. Mas as coisas de Jesus não têm gosto, né? Parece. As coisas de Jesus não têm tido tanto, não estão chamando tanta atenção. Hoje a gente prefere os nossos lazeres, prefere as nossas inclinações. As coisas de Jesus não são tão atrativas. Ele disse isso. Que os homens não iriam olhar porque nele não havia formosura. Nada que os homens desejassem. Mas benditos são aqueles que veem a grande beleza, toda a beleza que é Jesus. Toda a beleza. E se unem a Ele enquanto vivem aqui. Porque é isso que Deus requer de nós. Aí Ele vai dizer o seguinte, olha, console aí uns aos outros com essas palavras. É uma palavra de consolo, porque um sangue foi derramado. Se as coisas de Deus elas não saltam aos nossos olhos, temos que repensar qual é o Deus que nós temos servido. Eu posso estar aqui achando que estou servindo a Deus, mas estou servindo a mim mesmo, porque é o meu gosto, é o que me chama a atenção. Hoje, sem cerimônia, a gente inverte, sem cerimônia, a gente coloca as coisas de Deus em segundo plano, sem cerimônia. Tem as coisas de Deus. Por quê? Aí eu vou definir. O que são as coisas de Deus? Vamos lá. É a oração. É a busca pelo conhecimento da palavra. Oração. É a oração que você faz na sua casa. É a oração que você faz na congregação. O culto de oração, o culto que ninguém dá valor. Ninguém vem. Tomara que ore em casa. Se não ora na igreja, não ora em casa. É a busca na palavra. Como? Meditando nela, buscando conhecimento, estudo, por alguém que já buscou um pouco mais, valorizando o ensino que a própria comunidade dá. Isso são as coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? Estar reunidos aqui como estamos hoje, isso é coisa de Deus. O culto é Deus que prepara para Ele, para que nós, como uma única voz, possamos falar, louvar, meditar na sua palavra. São as coisas de Deus. Nos perguntemos, você ora? Você busca conhecimento? Você faz questão de estar presente em comunhão? Faça uma avaliação. Tudo isso é moeda de troca fácil? Repense.
Se tudo isso a gente troca fácil, repense. Porque estamos relaxando nas coisas espirituais. E, consequentemente, naquilo que é moral. Se eu não alimento o meu espírito, a minha carne grita. Então eu vou estar em um lugar que eu não deveria estar. Vou fazer coisas que não deveria fazer. Vou falar o que não deveria falar. Vou curtir o que não deveria curtir. Por quê? Porque está faltando. Levar a sério o que tem que ser levado a sério. Ele vem. Pense por um segundo, amados irmãos, se nesse exato momento a trombeta tocar. Nesse exato momento de Jesus descer. Mas com sinceridade. É isso que nós precisamos pensar, porque o sangue dele foi derramado. Ele morreu para que nós estivéssemos unidos a Ele, desejando Ele, conhecer Ele, estar com Ele, sendo testemunha dEle. É para isso. Nós temos que rever. Sejamos vigilantes, sejamos sóbrios. Todo um contexto leva-nos a essa advertência. O mundo está caminhando por fim. E a gente está de bobeira aí, botando as coisas de Deus como relativas. É claro que Deus não vai botar uma arma em nossa cabeça a nos obrigar. Eu também entendo que a vida cristã ela é voluntária, ela não é por obrigação, é desejo. Eu jamais vou levar para o lado que não seja o espiritual. O seguinte, tem quem vai responder, tem quem não vai. Qual é a preocupação? É a palavra. Eu tenho que olhar esse texto e me avaliar. Avaliar você? Não. Essa avaliação não me cabe. Essa avaliação é pessoal. Nós e Deus. Mas eu quero ser da luz, sóbrio, vigilante, me armando com a armadura, preparado para a guerra. Quando ele voltar, não está de surpresa. Não pedir, adia mais um cadinho, Jesus, não adiar não, vem agora, Senhor, acaba com tudo, estabeleça teu reino. Estou preparando para que hoje esse encontro, que não é pleno, se torne amanhã, com a vinda dele pessoal. Essa busca que hoje é desejosa, ela é real, mas não plena. Aconteça plenamente no advento do reino dele. Todos nós temos limitações, mas nada disso é impedimento para que busquemos as coisas de Deus, valorizemos essas coisas e não vivamos relaxados, achando que é para depois. Nunca é para depois, porque a gente é frágil. E nós nos armemos com essa consciência de que Ele morreu, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unidos nele, buscando a Ele, entendendo. A vida é boa, a gente deve viver. Sim, Ele que fez. Mas a prioridade tem que ser Ele. Se não for assim, enganamos, estamos dormindo, seremos surpreendidos. Depois será tarde. Amém? Somente até aqui.